Nós vamos liderar a campanha pela vida até o final do meu mandato. Essa fala do prefeito Alexandre Calil foi dada em uma coletiva de imprensa no dia 5 de março deste ano. Nós não estamos contaminando mais mãe e pai, não. Nós estamos contaminando filho. Quem não tem medo de matar o avô e a avó, cuidado para não matar o sobrinho e o filho. A postura do prefeito em defesa do isolamento social garantiu que Belo Horizonte passasse o ano de 2020 com índices de contaminação, internação e mortes mais baixo do que a maioria das capitais brasileiras. Diferente de outras cidades, Calil se posicionou inúmeras vezes contra o retorno presencial das atividades escolares. A volta às aulas deu certo? Não. Vamos colocar isso com muita clareza. Não. A respeito de escolas, recebi a notícia hoje. 2.000 professoras infectadas em São Paulo, 29 mortas. Então, gente, vamos ligar, a população tem que pegar rádio, televisão, jornal, internet e saber o que está acontecendo no Brasil. A Prefeitura informou que a volta às aulas aqui em Belo Horizonte vai poder acontecer quando a cidade atingir o patamar de 20 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. E vai ser preciso manter esse patamar por 2 semanas. Atualmente, essa taxa está em cerca de 60 casos por 100 mil habitantes. Mas parece que a preocupação de Calil com as pessoas mais jovens, crianças e professoras simplesmente acabou nas últimas semanas. No dia 26 de abril, os professores foram convocados ao trabalho presencial, o que foi respondido pela categoria com uma greve sanitária em defesa da vida. A postura de Calil foi na contramão de tudo que ele havia defendido até então. É uma greve inventada e absolutamente esdrúxula e egoísta. Será tratada como o rigor de uma greve esdrúxula e egoísta. Diferente do que o prefeito argumenta, a greve sanitária não é inventada. Os educadores defendem a continuidade do trabalho remoto, enquanto a pandemia estiver fora de controle. A própria secretária de Educação, Angela Dalben, precisou recorrer a métodos um tanto criativos para justificar as falhas do protocolo. Está definido já pelas pesquisas que o adulto que segue à risca todos os cuidados, ele não vai pegar Covid. Profissionais da saúde que atendem, né, em UTIs, que atendem em consultórios pessoas que estão infectadas, não pegam, né? Aqueles que pegaram... Secretária, esse dado que a senhora está dando é equivocado, secretária. Os profissionais da idade de saúde são talvez uma das maiores vítimas da Covid. Sim, eu vou dizer para você, eu tenho uma filha que é uma infectologista que atende em número 32 pessoas por dia e ela não pegou. Então eu vou dizer para a senhora assim, ó, no jornal O Tempo de hoje, técnico em enfermagem é o que mais morre. Sim. Covid já vitimou 473 trabalhadores da função. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não vamos discutir isso aqui agora. Essa discussão não é minha, eu não sou um profissional da saúde, eu sou uma profissional da educação, estou seguindo a ciência e seguindo o que está sendo orientado pela ciência. Mas será mesmo que a secretária de Educação está se baseando na ciência? Já que Ângela argumentou que não é profissional de saúde, vamos ouvir então o que esses profissionais têm a dizer. Apesar de reconhecer, evidentemente, pela minha própria especialidade, os problemas cognitivos criados pela falta do contato social das crianças brasileiras, né, e de todo mundo, os exemplos do Reino Unido, de Israel, dos Estados Unidos, que eu estudei bem, mostram que quando a taxa de transmissão do vírus está fora de controle, como ela está no Brasil, não há a menor condição de você manter escolas abertas. Em nenhum cenário, infelizmente, porque nós estamos vendo, né, a mudança do perfil etário de quem está sendo internado, dos casos graves que estão surgindo, e também algo que ninguém fala aqui no Brasil, que é o aumento da taxa de ocupação de UTIs pediátricas, que nós estamos notando espalhados por todo o país. Atualmente, o boletim epidemiológico da capital mineira apresenta uma taxa de mais de 400 casos por 100 mil habitantes. Esse índice é 20 vezes maior do que a meta estabelecida em novembro. E a ocupação de UTIs permanece em estado de alerta vermelho há semanas. Mas pelo que parece, a Prefeitura continua a aplicar o plano de reabertura de acordo com as projeções de melhoria do ano passado, e não com a realidade de hoje. Eu tinha feito uma projeção, e eu discuti isso em algumas reuniões, nós teríamos um primeiro trimestre
muito parecido com o último trimestre de 2020. Eu errei, né? Errei pesado, né? O nosso primeiro trimestre tem sido bem pior do que nós imaginávamos. Mas e as crianças? Elas não se contaminam menos? Sim, é verdade. Mas é importante frisar que risco menor não é risco inexistente. Com o descontrole da pandemia no Brasil, o número de mortes e contaminações de crianças por aqui é muito maior do que em outros países. Mais de 2.000 crianças de até 9 anos morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia. Isso significa 5 mortes de crianças nessa faixa etária todos os dias. Os números deixam claro que, ainda que a Covid-19 seja mais letal entre os mais velhos, as crianças não estão imunes. Para se ter uma ideia, o número de mortes de bebês com menos de 1 ano é 22 vezes maior que nos Estados Unidos, um país com mais crianças e mais mortes por Covid em geral. Foram 1.300 bebês mortos no Brasil desde o início da pandemia. Aqui no Reino Unido, onde eu tô, foram só 2 mortes de bebês. Como ela transmite com mais facilidade, inclusive em crianças que anteriormente, aquela cepa original, não transmitiam muito, ela não infectava muito criança, parece que com essa mutação, mais crianças estão sendo infectadas. Se tem mais crianças sendo infectadas, esse aumento no número de crianças infectadas, infelizmente, vai aumentar o número de mortes. Além disso, a Covid apresenta um risco a mais para as crianças, mesmo quando elas se recuperam da doença. Crianças que apresentam a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica necessariamente tiveram Covid-19. Em Minas são investigados 101 casos suspeitos e 39 foram confirmados. Ela acontece 1 a 2 meses depois que a criança teve um quadro da Covid, geralmente um quadro leve, mas que volta com a força total daí a uns 60 dias. Possivelmente não é o vírus que causa essa doença, é a resposta inflamatória do organismo contra o vírus. E uma notícia importante que saiu é que as crianças têm mais risco de adquirir coronavírus do que de transmitir o coronavírus. Os pesquisadores da Fiocruz, em parceria com universidades estrangeiras, falaram que as crianças têm mais risco de serem infectadas do que transmitirem o vírus aos adultos. Essa é uma informação importante e que pauta também a questão da volta às aulas, né? As nossas descobertas sugerem que os cenários como o estudado, escolas e creches poderiam potencialmente reabrir se as medidas de segurança contra o Covid fossem tomadas e os profissionais imunizados, ou seja, vacina para os profissionais da saúde, professores e funcionários. Essa é uma informação importante. Nós estamos abrindo com todos os cuidados. Nós temos, você está trabalhando. Você, para sair para trabalhar, você está seguindo os protocolos. Exatamente, secretário. Nós não estamos atendendo o público, secretário. Então, nós estamos justamente questionando a senhora sobre a bolha. Os professores atendem mais de uma escola. Não seria isso? Eles vão atender com todo cuidado. Eles vão atender seguindo os protocolos. Eles vão utilizar máscaras, lavar as mãos, seguir tudo que está definido. E nós vamos torcer que ele não pegue o Covid. A greve sanitária dos trabalhadores em educação não é esdrúxula, nem egoísta. Os trabalhadores apenas reivindicam que Calil cumpra o que prometeu e continue seguindo a ciência e os infectologistas. Os trabalhadores em educação querem o retorno presencial, mas só quando for seguro, a partir do controle da pandemia, ampliação da vacinação, com mais medidas restritivas, eficientes na cidade e renda básica para que as pessoas possam ficar em casa. Não adianta usar como referência apenas a queda nas taxas de transmissão, sendo que o número total de infectados permanece alto. Isso só facilita o surgimento de novas variantes e uma nova onda de contágios, que já está prevista para os meses de junho e julho. Então, nos próximos 3 meses, nós vamos viver ainda um drama em progressão e que pode piorar com o surgimento de mais variáveis, mais variantes. Ainda mais adaptadas a nós, acometendo faixas populacionais diferentes, né? Hoje, jovens, crianças começam a ser acometidas. O isolamento social, né, a lockdown, ele vai proteger inclusive a vacina. Né? Quanto menos pessoas, menos vírus estiver circulando, mais efetivo vai ser a vacina, porque vai ter menos vírus mutantes circulando e a vacina vai ser mais eficaz. Diante de tudo isso,
Será que está mesmo na hora de reabrir as escolas? Não precisamos de sorte, precisamos de segurança e de vacina. O essencial é a vida. Escolas fechadas, vidas preservadas.